Mediante o nosso conhecimento, o que eu lhe mostrei sobre os 4 conectivos, preparei uma tabela para lhe ajudar a resolver as questões. Para você não precisar olhar as 4 tabelas verdades. Então é uma tabela que mostra o seguinte: a proposição, o ou, o i, o se então e o se somente se, e a condição para ser verdadeira. Então, observe bem. Qual é a condição para o ou, para uma frase com o ou ser verdadeira? A condição é: não pode ter f. Aí eu vou representar colocando um x assim. Não pode ter ff. Qual é a condição para o i? Uma frase com o i ser verdadeira. Só pode ter vv. Qual é a condição para o se então? Uma frase condicional ser verdadeira. Não pode a primeira verdadeira e a segunda falsa. Essa tabela te ajuda imensamente. Vou lhe mostrar nas questões. Qual é a condição para uma frase bicondicional, se somente se, uma frase desta ser verdadeira? Não pode nem VF e nem FV. Não pode VF e não pode FV. Com esta tabela aqui, pessoal, resolveremos inúmeras questões de lógica de concursos aí. Vejamos agora o nosso segundo bloco, que é o curso de testes, que farei em cima desta tabelinha e da pequena explicação que eu te dei sobre lógica formal até agora. Primeira questão do nosso curso de testes. TCE da Paraíba. Sabe-se que sentenças são orações com sujeito, o termo a respeito do qual se declara algo, e predicado, o que se declara sobre o sujeito. Na relação seguinte, há expressões e sentenças. Então, a questão me deu 6 frases. E o que é que a questão quer? Quais delas são sentenças? São proposições. Então, vamos identificar de uma por uma agora. Primeira frase. Vou colocar um sim se for proposição, se for sentença, e um não se não for. 3 mais 9 é igual a 12. Eu declarei algo. É uma declaração. É uma frase que possui um valor lógico. Ela é sim uma proposição. Ela é uma sentença. Pelé é brasileiro. Segunda frase. Com certeza é uma declaração. É algo que você diz verdadeiro. É algo que você pode dizer falso. Então ela tem um valor lógico. Ela é uma sentença. Frase 3. O jogador de futebol. Eu não declarei nada com essa frase. É uma frase, não expressa nenhuma declaração. Ela não é uma sentença, ela não é uma proposição. Frase 4. A idade de Maria. Não tem uma declaração nessa frase. Não declarei nada. Ela não é uma proposição. É análoga à frase 3. Frase 5. A metade de um número. De que número? É quanto? Eu não declarei nada também, pessoal, com essa frase. Ela não é uma proposição. Frase 6. O triplo de 15 é maior do que 10. Você diz que isso é um absurdo, é falso. O triplo de 15 não é maior do que 10, é menor. Mas ela é uma proposição, ela é uma frase falsa. Eu estou declarando algo. Então, posso dizer que sim, que ela é uma proposição. Então, nós temos sentenças nas frases 1, 2 e 6, questão corretamente representada e respondida pelo gabarito que está na letra A. Questão 2, questão do ICMS de São Paulo. Considere a proposição: Paula estuda, mas não passa no concurso. Nessa proposição, o conectivo lógico é, letra A, uma disjunção inclusiva. Letra B, uma conjunção. Letra C, uma disjunção exclusiva. Letra D, um condicional. Ou letra E, um bicondicional. Bem, pessoal, nós temos aí o seguinte. Paula estuda.
mas não passa no concurso. Esse mas é uma conjunção. É uma conjunção, então é o conectivo I. Ela estuda e não passa no concurso. Pode colocar isso até como regra agora para você. Portanto, o I é a conjunção das proposições simples. Questão corretamente respondida através da letra B. Aí tem assim, letra E, bicondicional. Isso aqui não é um se somente se. Não tem condição nenhuma aí. Condicional, letra D, se então, fora. Letra C e letra A tem assim, disjunção inclusiva, letra A, e disjunção exclusiva, letra C. O que é uma disjunção inclusiva e exclusiva? Por exemplo, Mário nasceu nos Estados Unidos, ou Mário nasceu no Brasil. Mário não pode ter nascido nos dois lugares ao mesmo tempo. Isso aí seria um ou exclusivo. Mário é professor de matemática, ou Mário é professor de história. Ele pode ser professor das duas matérias ao mesmo tempo. É um ou inclusivo. Claro, estaria dizendo num problema A ou B, mas não ambos. Poderia ser assim. Então você sabe que é exclusivo. Mas o fato de ser inclusivo e exclusivo, a disjunção, é o fato de ser o conectivo lógico ou. E aqui nós estamos falando da conjunção do I. Letra B, a resposta. Vamos então à nossa questão de número 3. Gestor fazendário de Minas Gerais. Considere a afirmação P, que é A ou B, onde A é a proposição Carlos é dentista. Estou abreviando aqui de uma maneira bem grosseira para a gente ter mais agilidade nas questões. E a proposição B é: se Enio é economista, então Juca é arquiteto. Nós temos essas duas proposições. Ora, sabes que a afirmação P é falsa. Ou seja, a frase A ou B é uma frase falsa. Se ela é falsa, como resolver a questão então? O que posso dizer sobre A e B? Bom, primeira coisa, para a proposição A ou B ser uma proposição falsa, o que é necessário? Estamos no ou. E uma frase com o ou é falsa se as duas forem falsas. Nossa tabelinha nos ajuda. Ou seja, o valor de A tem que ser falso e o valor de B também tem que ser falso. É assim que a gente resolve a questão. A questão disse, a proposição P é uma proposição falsa. Mas quem é P? É A ou B? Para isso aqui ser falso, é necessário que o A seja falso e que o B seja falso. Portanto, quem é A? Carlos é dentista. Mas o A é falso. O A é falso. Então, como é que fica a frase? Carlos não é dentista. A proposição B, ela também é falsa. Mas para B, para isso aqui tudo ser falso, o que é preciso se o conectivo é o se então? É preciso que a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa. Então, Enio economista, verdade. Juca arquiteto, falso. Então é isso que a questão quer. Quer que A seja falso, ou seja, Carlos não é dentista, e B seja falso. Enio é economista e Juca não é arquiteto. Como é que eu coloco o B aqui? Enio é economista e ao mesmo tempo Juca, arquiteto é falso. Eu vou dizer que Juca não é arquiteto. E vou agora marcar a alternativa correta. Letra A. Carlos não é dentista, certo. Enio não é economista, errado.
Já posso pular para a letra B. Na letra B você tem: Carlos não é dentista. Verdade. Enio é economista. Certo. E Juca não é arquiteto. Correto. Resposta, com certeza, a letra B de bola. Seguiremos então agora para a questão de número 4. TRF, primeira região. O que diz essa questão do TRF da primeira região? Se todos os nossos atos têm causa, então não há atos livres. Se não há atos livres, então todos os nossos atos têm causa. Logo, o que é que eu posso concluir a partir dessas informações verdadeiras que a questão me deu? Entenda o seguinte aqui no quadro. Quando é garantido a ida e a volta de um se então, neste caso nós temos atos têm causa, então não há atos livres. E se não há atos livres, os atos têm causa. Nós temos isso aqui, ó. Se P, então Q. E se Q, então P. Foi isso que o enunciado me deu através de uma linguagem corrente. E o que é que eu concluo? Que isso aqui, pessoal, o se então indo e voltando é o conectivo se somente se. Ou seja, era só ele ter dito o seguinte: o enunciado diz: se todos os nossos atos têm causa, então não há atos livres. E se não há atos livres, então todos os nossos atos têm causa. Era só ter dito: todos os nossos atos têm causa, se somente se não há atos livres. Nós estamos diante, então, da letra C como resposta. Todos os nossos atos têm causa, se somente se não há atos livres. Resposta a letra C. Muito bem. Questão agora de número 5 do nosso curso de testes. A questão de número 5, a questão aqui foi a número 4, agora a questão de número 5, ele nos dá uma tabela verdade incompleta. A tabela que ele nos dá, ao invés da conclusão, ele coloca uma interrogação. E as alternativas aí para a gente procurar. Então, letra A. Será que essa interrogação aqui é a conjunção P e Q? Será que a letra A é essa conclusão aqui? Vejamos. Quem seria P e Q? P e Q seria verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso é falso. Falso com verdadeiro é falso. Falso com falso é falso. Ou seja, essa conclusão não é esta conclusão aqui, não é igual a esta. Portanto, a letra A não é a nossa resposta. Letra B. Será que é o se então? Vejamos aqui. Apagar essa parte que fica bem melhor para a gente. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Pode pedir ajuda àquela tabelinha ali, viu? Verdadeiro com falso, falso. Falso com verdadeiro e falso com falso é verdadeiro. Portanto, essa conclusão não é igual a esta. A letra B não é a resposta. O que diz a letra C? Será que é o contrário do se então?
É o contrário da letra B? É a negação desse sim então aqui? Como observar na tabela? É somente verificar se isso aqui, o contrário disso aqui, vai ser igual a esta conclusão. De fato, a negação disso, verdadeiro se torna falso. Falso se torna verdadeiro. Verdadeiro se torna falso. Verdadeiro de novo se torna falso. Agora sim, esta conclusão aqui é exatamente igual a esta aqui. Concluímos então que a interrogação é a negação do sim então. Resposta correta, letra C. Muito bem. Estamos seguindo bem nesse problema, verificando aí como procedem algumas questões de concursos. Qual é o estilo de problema que mais aparece nessas bancas aí hoje em dia? Então, num curso mais detalhado, te mostrarei as relações CESP, as relações Carlos Chagas, ESAF, IPAD, UPE, entre outras bancas organizadoras. SESGAN Rio, do concurso do Banco Central, podemos pensar num curso focando nos estilos da CESP, ou da UPE, ou da Carlos Chagas, ou da ESAF. Isso aí futuramente.